Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo de volta às vitórias. Que beleza, que vitória importantíssima, não só pelo resultado, não só pela melhor campanha e tudo mais, mas principalmente para retomar a confiança. Muito importante a goleada contra o Bolívar, então já começa deixando seu likezinho aí, que esse sim vale, esse jogo, essa partida do Palmeiras, do desempenho do Palmeiras no jogo, vale sim o seu like, então já começa o vídeo deixando seu likezinho aí pra fortalecer, e tem bastante coisa legal pra gente analisar, então vem comigo, vamos analisar essa partida. Tem muitas questões táticas que eu quero trazer aqui, sim, foi um jogo legal, foi um jogo que trouxe questões interessantes. Por quê? Porque para início de conversa, foi um jogo que parecia mais difícil do que foi, tá? O Palmeiras facilitou muito esse jogo, virou goleada e tudo mais, mas se a gente pega ali no início, é um jogo que parece que ia ser um pouco mais difícil do que foi, porque o Bolívar ele vem com uma marcação muito intensa, com uma marcação muito firme, muito concentrada ali no início da partida, e com uma marcação praticamente individual em todos os jogadores do Palmeiras, né? Não sei quem percebeu aí vendo o jogo, mas você tinha sempre todo jogador do Palmeiras, né? Com o Palmeiras atacando, tinha um jogador ali do Bolívar seguindo de perto, pressionando muito, muito concentrado, firme nessa marcação. Então você tinha essas marcações individuais e um jogador na sobra mais atrás ali. Com isso, tinha um jogador só do Palmeiras que ficava livre, ficava sem marcação, digamos assim, que era o Gomes. Então, se você percebeu ali o Gomes livre no começo do jogo, teve até aquela jogada que ele coloca na frente e bate pro gol porque ele tava sem marcação, é justamente por isso, justamente porque o Bolívar optou por deixar o Gomes livre para poder marcar os outros jogadores do Palmeiras ali individualmente com uma sobra. Então foi isso que o Bolívar optou por fazer, porque o Gomes, querendo ou não, ele é o Gomes, mas ele é o zagueiro do Palmeiras que constrói pior, digamos assim, ele é pior do que o Luan nesse sentido, então o Bolívar optou por fazer isso. Então o Palmeiras levou um tempo para se adaptar, para entender isso exigiu paciência para conseguir destravar esse jogo. O Palmeiras estava tendo essa dificuldade para construir justamente por causa dessa marcação firme. Só que aí o primeiro gol sai justamente, não sei quem percebeu a origem da jogada, mas sai de um momento em que o Gomes está com a bola livre e ele tenta um lançamento nas costas da defesa. Então o gol sai justamente a partir disso, e aí o Bolívar acaba afastando mal a bola fica viva por ali, e aí tem assistência maravilhosa do Veiga, finalização maravilhosa do Rony e tudo mais, mas o gol sai a partir disso e o gol, óbvio, dá aquela destravada no jogo, dá aquela desamarrada no nó ali da partida, o Bolívar passa a ficar um pouco mais bagunçado, né, digamos assim, afinal de contas estava perdendo, e aí o segundo gol que o Palmeiras marca no primeiro tempo, aí já não é a partir de uma recuperação, né? Aí já é a partir de uma jogada construída mesmo, mas que tem uma participação do Gomes também construindo, então também passa por isso, mas é uma jogada que o Palmeiras inverte o lado da jogada, né? Atrai o Bolívar pro lado direito, depois inverte pro Piquerez receber sozinho, aberto pela esquerda, e aí ele tem todo o tempo de parar, cruzar na área e tudo mais. Ótimo cruzamento, mais uma ótima cabeçada do Arthur, né? Mais um gol de cabeça do Arthur. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, explicando como o Palmeiras faz tantos gols de cabeça mesmo com atacantes baixinhos, foi um vídeo bem legal, e mais uma vez, né, não foi à toa o gol de cabeça do Arthur, belo gol inclusive, o Palmeiras fez vários golaços hoje, mas enfim, o Palmeiras fez o segundo gol assim, e aí não tem, né, aí o negócio ficou destravado, né, o Palmeiras com bola criando com facilidade, né, a marcação do Bolívar já não tinha essa mesma intensidade, já não tinha essa mesma concentração, e o Palmeiras já tinha entendido qual que era a pegada do jogo, como que o Bolívar entrou na partida e tudo mais, conseguiu se adaptar nesse sentido, e sem bola o Palmeiras basicamente não sofreu. O Palmeiras marcou muito a saída de bola do Bolívar nos primeiros momentos do jogo ali, primeiro tempo, até o começo do segundo e tal, e o Bolívar não conseguiu construir basicamente, não assustou o gol do Everton, e o segundo tempo basicamente ele segue um mesmo roteiro, porque o Bolívar não se arrisca mais, né? Já tá perdendo por 2-0, sabe que não vai conseguir voltar atrás desse placar, acaba não se arriscando mais, o Palmeiras muito confortável no jogo, dominando, só esperando o momento ideal pra, né, dar aquele golpe fatal. Teve algumas oportunidades, teve chance do Rony de cabeça e tudo mais, criou algumas chances, fez o 3-0 em mais um golaço do Piquerez, mais uma baita assistência do Veiga, e olha só, até gol mancando a gente fez. O Palmeiras passa 2 jogos
perde 2 jogos seguidos depois de sei lá quanto tempo e volta fazendo gol até com uma perna só, que o Arthur já tinha pedido pra sair, já tava mancando no jogo e mesmo assim ele fez o 4-0, né, o segundo dele na partida. Então olha só que beleza, até mancando a gente fez gol. Pô, vale o seu like demais. Mas tem uma questão tática que eu quero abordar com vocês, que eu prestei bastante atenção ao longo do jogo, que é a nossa dupla de volantes. Por quê? Porque não tivemos Zé Rafael, certo? E o Abel optou por colocar Richard Rios e Gabriel Menino como a dupla de volantes do time. E eu acho que tem algumas questões interessantes pra gente abordar, tá? E pra mim tem pontos positivos e pontos negativos, sim. Na última análise pós-jogo da derrota pro Botafogo, eu falei muito sobre essa questão do Rios no momento com bola, que no momento de construção de jogo, ele não é um jogador que contribui tanto pela própria característica, porque ele com bola é um jogador de condução, de drible e tudo mais, mas pra ser esse volante que precisa dar esse passe vertical, que precisa quebrar uma linha com passe, ele não é um jogador dessa característica. Então nesse momento de construção contra uma equipe mais fechada, ele não contribui tanto. Então, o Abel entra com Rios e com Gabriel Menino numa saída muito diferente, porque você via no início do jogo, e isso foi uma tônica, o Rios se posicionando mais à frente, no início do jogo até alinhado com o Veiga, o Menino recuado mais, e muita movimentação, os laterais geralmente mais baixos, tanto o Mike quanto o Piquerez também, o Piquerez não subindo muito, como a gente viu em outras partidas, né, com o Mike ficando e o Piquerez se mandando pela esquerda, a gente não viu isso tanto nessa saída, a gente viu o Palmeiras se movimentando muito e tentando atrair o Bolívar. Então você tinha o Gabriel Menino participando mais dessa saída ali com os zagueiros, muitas vezes o Gabriel Menino vinha junto dos zagueiros, e vinha entre os zagueiros, ou ficava mesmo à frente dos zagueiros, aí você tinha o Mike que estava um pouco mais baixo também, que vinha como uma linha de passe, você tinha o Veiga muitas vezes voltando, você tinha o Piquerez, que eu falei que ficava mais baixo, muitas vezes ele vinha por dentro, pro Dudu vir por fora, nesse corredor lateral, para dar mais uma opção de passe, então tudo para tentar movimentar essas marcações individuais do Bolívar, vocês estão percebendo, os jogadores trocando de posição. Então o Piquerez, que é lateral, ele vem pra dentro, leva o marcador, já abre um espaço aqui, o Dudu vem, já traz o marcador com ele, já abriu um espaço nas costas da defesa, então o Palmeiras se movimentando muito isso, a partir de dado momento no primeiro tempo também, você tem muitas vezes o Richard Rios se posicionando pela direita, não como esse meia, mas como um ponta direita, com o Arthur vindo por dentro, ou muitas vezes o Arthur e o Rios vindo por dentro, com o Mike aproveitando o corredor, enfim, o Luan muitas vezes avançando, então a saída tava ali com o Gomes, Mike e o Menino, por exemplo, o Luan dava uns passos à frente, se posicionava nas costas dessa primeira pressão para levar o marcador dele também. O Everton muitas vezes participou dessa saída para criar superioridade numérica. Muitas variações, muitas movimentações. Isso foi bastante interessante de observar. Não sei se vocês observaram também todas essas trocas de posição do Palmeiras, essas movimentações, perdão. E aqui tem alguns pontos importantes que eu tenho. Essa foi a análise, né? Agora eu tenho um quê de opinião também. Eu acho que o teste de uma dupla com Gabriel Menino e Rios foi válido pelo confronto, porque o Menino e o Rios, o Menino, claro, titular, mas o Rios, querendo ou não, é o que tá em primeiro nessa fila aí dos volantes e tal, e aí você tinha um jogo também contra o Bolívar em casa, né, fase de grupos de Libertadores, acho super justo o Abel fazer esse teste nesse jogo, não tinha outro jogo pra fazer, certo? Foi muito legal, como eu disse, ver essa adaptação do Palmeiras e ver como isso deu certo, tá, contra esse Bolívar. Porém, eu preciso também dar uma leve, não uma leve alfinetada, mas enfim, preciso colocar uma reflexão aqui. Eu acho que, apesar de ter sido muito legal ver isso, toda essa adaptação, esses jogadores trocando de posição, eu acho que isso ficou muito condicionado pela marcação do Bolívar, por esse estilo de marcação do Bolívar que acompanhava muito os jogadores do Palmeiras nesses encaixes individuais longos e gerava espaço, então essas movimentações do Palmeiras de fato geravam espaço para o time sair jogando, a partir do momento que o Palmeiras se adaptou com isso, conseguiu encontrar espaços facilmente na defesa do Bolívar, e também tem a questão de que no início a marcação do Bolívar estava intensa, estava com ritmo alto, mas depois isso se perde. Depois o Bolívar dá uma largada, desconcentra e tudo mais, já sabia que tinha perdido o jogo e tal. Portanto, meus amigos, o que eu quero dizer com isso? Eu observei o jogo de hoje não pensando no Bolívar, pensando a médio/longo prazo. Nem tanto médio assim, porque daqui a pouco a gente já tem o São Paulo na Copa do Brasil, no Morumbi, que é um jogo que provavelmente São Paulo vai marcar a saída de bola do Palmeiras. O Palmeiras vai ficar sufocado nesse sentido, né? É um contexto complicado. Então, assim,
Foi legal, deu certo, não vou vir aqui dizer que deu errado não, deu certo contra o Bolívar, mas eu acho que a médio e longo prazo isso não vai se sustentar, tá? Uma saída de bola só com o menino à frente dos zagueiros ali e com todas essas movimentações e tudo mais, eu acho que é uma médio e longo prazo contra adversários melhores, nesse contexto, por exemplo, de um São Paulo no Morumbi pela Copa do Brasil, de um mata-mata de Libertadores, quartas de final de Copa do Brasil e tudo mais, a médio e longo prazo, eu acho que essa dupla de volantes não vai se sustentar, não só ofensivamente, que eu tô falando aqui, mas defensivamente o Bolívar exigiu pouquíssimo também, e deu pra ver alguns espaços nessa marcação do Palmeiras em alguns momentos que o Richard Rios subia pra marcar alto, deixava um espaço ali, acabava não voltando a tempo, enfim, umas questões de recomposição que não ficaram claras porque o Bolívar não exigiu isso do Palmeiras, e tá tudo bem, mérito do Palmeiras também, tá, de não ser exigido defensivamente nesse sentido, porém, eu acho que, como eu disse, eu acho que a médio e longo prazo isso não vai se sustentar contra adversários mais fortes. Então eu acho sim que o Palmeiras ainda precisa contratar um volante. Claro que o Zé Rafael é titular absoluto, assim que ele voltar, ele volta pro time. Mas ainda acho que o Palmeiras precisa sim de um volante. Inclusive, teve vídeo essa semana. Fiz uma análise completa do elenco, depois você entra no canal pra conferir. Certo, meus amigos? Mas é isso, a minha análise aí dessa dupla de volantes. Deu certo contra o Bolívar, mas não sei se vai dar certo contra todo mundo, tá? Essa é a minha opinião. Mas de qualquer maneira, como eu disse, a vitória foi fundamental, o Palmeiras jogou muito bem, confiança retomada, garantimos o primeiro lugar geral, mesmo com uma fase de grupos de Libertadores que foi mais conturbada do que as outras, né? Essas últimas recentes, porque a gente começa com uma derrota contra o Bolívar, a segunda rodada já tem uma virada no Morumbi contra o Cerro, né? A gente sai perdendo, é um jogo muito complicado. A gente tem a virada contra o Barcelona de Guayaquil no Allianz Parque, saímos perdendo por 2-0, então foi uma fase de grupos mais conturbada do que o normal, mas mesmo assim, primeiro lugar geral, melhor ataque da competição, então tem que dar os méritos sim. O Palmeiras está fazendo uma ótima campanha de Libertadores e chega mais uma vez muito forte para essa fase de mata-mata, que deverá ter um adversário forte já nas oitavas. Eu confesso que eu tô empolgado, eu gosto sim, tá? Eu gosto de pegar adversário mais fraco, eu gosto, mas eu tô empolgado com essa Libertadores. Eu até anotei os times que estarão no pote 2 que o Palmeiras pode enfrentar, então tem Flamengo, Nacional do Uruguai, River Plate, Argentino Júnior, Atlético Mineiro, Atlético Nacional, Deportivo Pereira e o próprio Bolívar agora. Então, tem ali um ou outro que é um pouquinho mais tranquilo, mas você tem grandes times com muito investimento e a chance de você pegar um grande time aí nas oitavas, ela não é baixa, tá? Acho que tem mais times difíceis do que times fáceis aí pra gente pegar nessas oitavas de final, então, cara, eu tô empolgado, inclusive comentem aí, quem que vocês querem pegar nessas oitavas de final, já quer pegar logo de frente já um Flamengo, um Atlético Mineiro, um River Plate, assim, já de cara? Eu confesso que eu não acharia ruim não, cara, eu tô empolgado. Mas é isso, meus amigos, partida analisada, vamos ver aí então quem que a gente pega nas oitavas, mas todo mérito pro Palmeiras nessa campanha maravilhosa, mais uma vez no primeiro lugar geral. Você que assistiu até aqui, não deixou o seu likezinho ainda? Pô, não esqueça de deixar o seu like, que me ajuda muito, é só um clique, é de graça, certo? E ajuda muito o meu trabalho. E também não esqueça de comentar aqui o que você achou da partida, concordou com a minha análise, meus pontos aqui de reflexão, discordou? Manda aqui nos comentários que eu quero ler pra gente trocar uma ideia também, depois dessa goleada, dessa belíssima vitória do Palmeiras. Certo, meus amigos? No mais é isso, muito obrigado pela companhia em mais um vídeo. Domingo tem Palmeiras de novo contra o Atlético Paranaense, tem análise pós-jogo aqui no canal, e eu vejo vocês lá então. Fechou? No mais é isso, tchau, tchau.